família. E ainda que a nossa família não seja a de propaganda de margarina, nós temos que saber o seguinte, que o que vale é a vontade de cada um, é a vontade de nós termos nosso filho perto de nós, sabe? Ok, a nossa família, a minha família não é essa, mas ela pode ser assim, ela é muito legal, eu vou me interessar pelo meu filho, eu vou me interessar pela minha filha. E agora eu termino dizendo que o melhor da vida é a gente poder, pessoal, fazer com que os outros consigam a felicidade deles. E principalmente os nossos filhos merecem toda essa felicidade. E a gente tem que viver por eles e para eles. E para isso é muito melhor que tenham várias pessoas que estejam com essa vontade também. Muito obrigada. Doutora Ana, agradeço muitíssimo a lição, a classe. Enquanto você mencionava, eu não lembro, às vezes eu comento com os advogados, eu tenho uma memória péssima mesmo. Então não consigo lembrar os detalhes dos casos. Eu nem sei se por acaso algum advogado estava aqui. Mas alguns casos também, várias são de guarda internacional. Então eu não consigo lembrar como eu decidi todos. Eu nem sei se é um padrão das minhas decisões. Achei um caso muito interessante, o pessoal que trabalha comigo deve lembrar, a mãe foi para a Ásia, num país muçulmano, e o pai foi para a África, e a menina estava no Brasil com a avó, mas temporariamente enquanto a guarda era disputada. Nesse caso, eu achei, não sei se está certo, porque eu não sei nem se teve recurso, mas acho que não chegou ao conhecimento do tribunal ainda, não sei se minha sentença vai ser mantida ou se vai ser reformada. Mas havia uma preocupação grande de que essa criança, o pai pudesse voltar a ter acesso à criança, porque vai para a Ásia e efetivamente não vai ser de fácil ver. Então eu estabeleci um regime, não houve acordo, estabeleci um regime que era as férias, todas as férias, eram sempre com o pai. Então o pai tinha a possibilidade de buscá-la lá no país e instituí-la no país. E eu fiz um regime de 3 anos com a mãe e 3 anos com o pai, foi mais ou menos isso que eu fiz. E estabeleci a guarda compartilhada, porque eu tinha preocupação no direito internacional, até onde eu pude estudar, mudada a jurisdição, quer dizer, a mãe mudou para aquele país, passa a se aplicar na regulamentação da guarda, a lei daquele novo país, na mudança da guarda, mas o regime que está estabelecido no Brasil tem que ser obedecido no exterior. Então eu achei que estabelecendo uma guarda compartilhada aqui ia dar para o pai, em qualquer país que a filha esteja, uma melhor proteção. Essa foi mais ou menos o meu racional, a minha motivação de decidir. Naquele caso concreto, eu acho que ele ilustra bem, não sei se ilustra bem a sua preocupação de dar a guarda compartilhada para que os pais tenham participação efetiva. E você mencionou as cidades separadas podem ter. Então eu disse, eu acho que não só as cidades, mas até países diferentes. Eu não sei se fez certo, se foi errado, é uma dificuldade sempre saber se você fez bem ou se fez mal. Mas sem falar mais, eu gostaria de passar a palavra para o meu colega Dr. José Brito, para que ele possa fazer a sua exposição em mais ou menos 20, 25 minutos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Ilustríssimo Senhor Juiz Coordenador Atala Correia, na pessoa a quem eu cumprimento todos aqui presentes. Esse tema de guarda compartilhada, assim como acontece em qualquer outro tema de direito, ele comporta inúmeras óticas. E a gente, como é comum, não sabe que não existe um posicionamento uniforme, um posicionamento que é aceito totalmente por todos, porque cada um tem a sua ótica particularizada, tem a sua forma de interpretação. E eu vou colocar aqui, a despeito de fazer algumas considerações, só para a gente possa melhor explanar sobre o guarda compartilhado, mas vou procurar aqui colocar questões mais práticas. Até porque, assim como acontece em qualquer outro instituto jurídico, a gente percebe que, com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo a respeito das questões. É incrível como a minha avaliação sobre guarda compartilhada hoje é bem diferente daquela em 2008.
A guarda compartilhada, ela teve a Lei 11.698, né, de 2008, tratando sobre ela, fazendo a inclusão no Código Civil. Depois, em 2014, a Lei 3.058. E é interessante, para que a gente possa compreender a guarda compartilhada, até lembrar as origens dela. E fazendo uma análise de direito comparado, em países, por exemplo, na Inglaterra, só remontando um pouco a história, antes da Revolução Industrial, até para aquela questão da common law, a figura do pai, tinha o Papa Potestas, Dominica Potestas, poder em manos marítimos, uma série de questões, ele geralmente detinha a guarda dos filhos. Com a Revolução Industrial, os homens passaram a ter que ir para trabalhar nas indústrias, a guarda passou a ser exercida pelas mães. Posteriormente, né, os pais começaram a se interessar pelas questões domésticas, começaram a se interessar por ter contato com os filhos e passaram a discutir as questões de guarda. Na Itália e na França, são dois países que me chamam a atenção. Por quê? São países em que a legislação anterior, ela autorizava ao juiz, nos momentos de separação dos casais, ele atrelar a guarda ao poder familiar, ao pátrio-poder. De modo que o juiz poderia, na decisão que decretava a separação judicial, conferir a guarda unilateral para um dos pais, e nesses países era comum a relação direta de guarda com o poder familiar. De modo que ficava alijado o outro pai, nessas situações, de participar da criação e educação dos filhos. Existem matérias, até na Itália, que tratava sobre a orfandade involuntária. Por quê? Falava o seguinte: o Poder Judiciário alijava o pai da vida do filho. Assim como a doutora Lousada acabou de falar, eu concordo plenamente com isso que ela falou, a guarda unilateral, ela propicia alienação parental. Então acaba acontecendo um afastamento daquele que não tem a guarda fática da criança, e a criança deixa de ter o contato com aquele pai ou mãe, né, e passa a ser uma órfã involuntária. Agora, o que ocorre é o seguinte: aqueles que não têm o convívio com o filho no dia a dia, o que me traz uma satisfação é que eu percebo uma preocupação, um interesse cada vez maior daquele pai ou mãe de buscar o compartilhamento da guarda, de buscar a participação na vida dos filhos. Isso, né, a gente sabe que no plano ideal, as necessidades sociais, elas acabam sendo reproduzidas na esfera legislativa. E as legislações desses países foram modificadas porque sentiu-se a necessidade de se compartilhar a guarda. Na medida em que o poder familiar estava atrelado à guarda, e a guarda unilateral alijava o outro da criação e educação dos filhos, então se criou a guarda compartilhada na Itália, na Espanha, assim como aconteceu em outros países, não é? No Brasil isso é bem diferente. Isso sempre foi bem diferente. Daí foi motivo de críticas no momento da edição da lei que tratava a guarda compartilhada, e eu vou comentar daqui a pouco sobre isso. Agora observem só, a doutora Ana, ela expôs de uma forma extremamente clara sobre as questões dos conceitos de guarda, não é? A guarda compartilhada, ela, numa síntese, ela traduz a ideia de compartilhamento de decisões a respeito da criação e educação dos filhos, nas mais variadas esferas. É uma corresponsabilização dos pais pela criação e educação dos filhos. É uma tomada conjunta de decisões de pais separados na criação e educação dos filhos. Ela tem como sua antítese a guarda unilateral. A guarda unilateral, ela define, determina, autoriza a apenas um dos pais a tomada de decisões sobre a criação e educação dos filhos. Mas no Brasil, diferentemente do que acontecia em países europeus, nós não tínhamos essa vinculação direta da guarda com o poder familiar. Porque no Código Civil de 16,
Quando a gente falava em guarda, a gente tratava da companhia, né? Da questão da guarda, da relação fática, daquela situação da criança morar com o pai ou com uma mãe, mas o outro não perdia o poder familiar. Da mesma forma que acontece hoje, ainda que se estabeleça a guarda unilateral, aquele que não detém a guarda, ele pode supervisionar a criação e a educação do filho. Ele tem também um poder imediato, enquanto que o guardião, que tem a guarda unilateral, tem um poder de decisão imediato sobre a criação e a educação do filho, o que detém a guarda, ele tem um poder imediato sobre a criação e a educação do filho. Por quê? Se ele discorda de alguma decisão tomada pelo guardião, ele pode socorrer do Estado juiz, pleiteando a correção daquela decisão equivocada e prejudicial ao filho. Pois bem, então nós temos a guarda compartilhada, a guarda unilateral, que se discute muito, mas o que eu percebo é que existe uma grande confusão com guarda alternada. É comum nas audiências a gente ver as partes falando o seguinte: olha, eu quero a guarda compartilhada, uma semana comigo, uma semana com a mãe. Olha, eu quero a guarda compartilhada, um mês comigo, um mês com a mãe. Eu quero a guarda compartilhada, olha, 3 dias e meio comigo, 3 dias e meio. Eles fazem aquele trabalho matemático, né? E, em primeiro lugar, isso não é guarda compartilhada nunca, isso é guarda alternada. Eu já tive a oportunidade várias vezes, quando recebo processos dessa natureza, com acordos nesse sentido, para que não eu me manifeste exclusivamente com base em opiniões pessoais, eu peço, né, encaminho para o psicossocial lá do Ministério Público, para que ele me possa dar um suporte a respeito daquele acordo, no que pertine à questão de guarda e visitação. Eu tenho recebido, né, toda vez que eu peço esse tipo de suporte, é sempre o mesmo resultado, a ótica de que há um risco enorme, porque infelizmente, né, os pais têm que ter consciência. Por que adianta eles fazerem um acordo para ficar homologado judicialmente? Eles podem depois fazer da forma que eles quiserem. O acordo firmado em juízo é só para a hipótese de haver discordância entre eles, de conflito entre eles. Havendo conflito entre as partes, respeite o seu acordo judicial. Mas se as partes se relacionam bem, né, conseguem ter uma boa conversa, um bom diálogo, eles podem afastar o acordo judicial e fazer da forma como bem entenderem a visitação. Mas, pelo menos, a gente chamou a atenção para o fato de que a guarda alternada, ela traz uma série de riscos, até a formação da personalidade, a doutora vai poder falar melhor se concorda ou não, da criança, o adolescente. Pode estimular, pode ser um fomento de uma formação de uma personalidade insegura. E eu confesso que eu tive uma situação pessoal, né, a despeito de não ser exatamente isso, mas que eu passei a pensar muito sobre isso, por uma questão de auxílio no tratamento de uma questão de saúde. Eu passei por 2 anos morando na minha casa só aos finais de semana. E durante a semana eu morava no local onde eu prestava assistência. Foi um horror, foi uma desorganização. Eu tinha que vir para o MP, esqueci o sapato na minha casa, eu saía de terno e chinelo, ia para minha casa, pegava o sapato antes de ir para a audiência. Era um horror. Quando eu percebi que você ter 2 casas ou mais é complicado. Eu que sou adulto, imagina uma criança. Então, a gente tenta desestimular os pais de estabelecer a guarda alternada, porque eles ficam olhando a solução do problema para o bem-estar deles. É muito bom você dividir matematicamente o período de convivência com o filho, mas e para o filho? Você, a partir do momento que você é pai ou mãe, você abdica de uma série de interesses pessoais. O seu interesse tem que ser superior, você passa a ser responsável pela formação de uma criança, que você tem que colocar no mundo um homem adulto, honrado, com princípios, e não uma pessoa totalmente desorganizada por causa da sua incapacidade de criação. Não é? Pois bem, eu mencionei que a origem da guarda compartilhada ocorreu, né, nesses países onde ficava atrelada a guarda ao poder familiar, e isso não ocorria no Brasil. Daí as inúmeras críticas que nós tivemos no que pertine à legislação da guarda compartilhada, quando se falava o seguinte:
A guarda compartilhada no Brasil ela é totalmente desnecessária. E eu confesso que eu fui um dos que sustentou isso. Né? Ela é totalmente desnecessária. Para que guarda compartilhada? A legislação ela já resolve plenamente as questões que vocês trazendo exemplos de legislação estrangeira para o Brasil, é uma situação inócua, pensava eu. Porque o pai ou a mãe que não tem a guarda, ele pode interferir sim na criação e educação dos filhos. Eu tinha um discurso que nesse tópico que eu mantenho, a guarda compartilhada, ela não se impõe, ela se conquista. Não é? Então, quando nós passamos a discutir sobre isso, mas se conquista de que forma? Porque eu peço até vênia a opiniões em contrário, mas eu concordo que para a guarda compartilhada não é necessário consenso. Não é? Aqui, quando se exige o consenso para a guarda compartilhada, a gente que está trabalhando no dia a dia com isso, você percebe que isso é uma visão que precisa ser amadurecida. Por quê? Para a implementação da guarda compartilhada, outros são os requisitos e não o consenso. Nós temos requisitos objetivos e subjetivos. A priori, alguns citam como requisitos objetivos a idade da criança, porque a tenra idade da criança inviabilizaria a guarda compartilhada. É uma questão que merece amadurecimento sobre isso. Mas o que é mais importante é o requisito subjetivo, que é justamente a necessidade de um mínimo de cordialidade entre os pais. Eles precisam ter um mínimo de urbanidade. Nós estamos falando de guarda compartilhada entre pessoas que estão separadas, não entre pessoas que vivem juntas. Né? Então, eu não estou falando que é necessário que sejam os melhores amigos um do outro, até porque traria problemas para os seus companheiros. Né? Olha, mas o que é isso? Seu melhor amigo é seu ex-marido, sua ex-esposa? Mas não é isso que eu estou falando. Mas eles têm que ter um mínimo de respeito, um mínimo de urbanidade, um mínimo de cordialidade. Então, esse requisito, ele é fundamental. Tanto que, quando a gente analisa questões de guarda compartilhada, eu vejo o seguinte, várias vezes já ouvi a afirmação de que é obrigatória a imposição da guarda compartilhada havendo divergência entre os pais. Mas isso está na lei. Não. Eu confesso a vocês que sempre que eu faço a leitura de uma legislação, eu procuro fazer a leitura da legislação, dando a ela a interpretação que possa tornar essa lei mais efetiva possível, mais viável possível. Confesso a vocês que, a despeito da interpretação literal, existem outras formas tantas de interpretação que a gente precisa conjugar. É a sistemática, a histórica, comparada, essa jurídica, sociológica. E, quando eu faço a leitura do texto da lei, eu faço a leitura do texto da lei vislumbrando que a lei não impõe a obrigatoriedade da guarda compartilhada na divergência entre os pais. Ela impõe a decisão pela guarda compartilhada, sendo possível. Por quê? Meu braço está ficando curto. A lei 13.058, já na redação atual. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar. Então, vou voltar à parte principal desse dispositivo. Encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Na Lei 11.698, a mesma coisa. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada sempre que possível, isso é a parte que me parece mais importante, sempre que possível, a guarda compartilhada. Observem só, eu citarei como exemplo um processo recente em que eu peguei, em que eu vi nitidamente isso. Os pais
em hipótese alguma, concordavam pela guarda compartilhada. O pai lutava pela guarda compartilhada e a mãe lutava pela guarda unilateral. O juiz de família, de primeira instância, ao meu ver, sensível à possibilidade de implementação da guarda compartilhada naquela família, decidiu pela guarda compartilhada. Houve um agravo de instrumento. A decisão no agravo foi de voltar à guarda unilateral, estabelecer a guarda unilateral. O juiz, na sentença, depois da instrução, decidiu pela guarda compartilhada. Houve apelação, houve provimento da apelação, retornou à guarda unilateral. Transitado em julgado, passado o tempo, por se tratar de uma matéria que não opera a coisa julgada de forma imutável, é possível a rediscussão a qualquer momento, recebi o processo onde o pai falava claramente: toda vez que havia decisão judicial pela guarda compartilhada, eu vivi momentos felizes com meu filho. Toda vez que essa guarda compartilhada, por decisão judicial, foi transformada em unilateral, eu passei a viver um tormento na minha vida. Fui alijado da companhia do meu filho, só pude vê-lo naqueles dias e datas previamente estabelecidos no regime de visitação, não tive contato fluido com meu filho, e quando a decisão judicial implantava a guarda compartilhada, a mãe entendia a necessidade de me conceder uma abertura de convivência com meu filho. Então, eles, em momento algum, têm consenso a respeito disso. Em momento algum. A mãe é peremptória no sentido de pretender a guarda unilateral. Agora, o próprio pai, ele está narrando para a gente que a guarda compartilhada definida judicialmente é respeitada pela mãe e implementada na prática. Daí, eu amadurecer para deixar de falar uma coisa que eu acho que era altamente um retrocesso. Era altamente um retrocesso. Qual que era? De sustentar a desnecessidade da guarda compartilhada no Brasil. A guarda compartilhada, ela tem um efeito pedagógico muito grande. As pessoas no Brasil, elas têm despertado para a necessidade de se evoluir no que diz respeito à criação dos filhos. Antigamente, era muito comum a mãe ou o pai querer exclusividade do filho, e hoje em dia você percebe nitidamente nas audiências que há uma flexibilização desse entendimento. Então, a guarda compartilhada, a despeito de se sustentar inicialmente que ela é desnecessária, a regulamentação dela, eu entendo hoje, que foi altamente positivo, porque está ensejando um amadurecimento na mentalidade social. E, só para concluir, nós sabemos que o novo Código Civil ele tem diretrizes teóricas que devem ser observadas sempre: a sistematicidade, a operabilidade, a concretude, a socialidade e a eticidade. Vou me atentar exclusivamente à operabilidade e à concretude.